Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Wander e vou falar um pouquinho sobre complexos regionais e as regiões brasileiras, né? Aqui eu tenho a habilidade do currículo paulista, a qual será trabalhada e compreender os estudos dos complexos regionais e o processo de formação das regiões brasileiras. Então vamos falar um pouquinho sobre a importância da regionalização. O que é regionalizar? Dividir o espaço, fazer o agrupamento de um determinado território a partir de determinados critérios. Então, toda vez que eu realizo a regionalização, eu tenho que levar em conta determinados critérios. E vamos ver três das principais regionalizações do território brasileiro. Vamos falar aí primeiramente da regionalização oficial do IBGE, onde eu tenho aí as 5 regiões, tá certo? Que eu vou dar um zoom para a gente dar uma olhadinha. Eu tenho aqui a região norte, aqui, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Vale lembrar que essa é a regionalização oficial e leva em consideração fatores naturais, históricos e socioeconômicos para essa divisão, né? De acordo com o IBGE, os critérios que eles acharam mais justos para realizar essa regionalização, que sofreu diversas mudanças com o decorrer da história do nosso país. E vale lembrar que os estados eles estão inteiros, né? Não há uma divisa entre um estado compreender 2 regiões nesse caso, tá? Ou seja, ele leva em consideração os limites do estado para poder fazer a regionalização dessa forma, certo? O conceito de região é polissêmico e por essa razão torna-se necessário classificar a respeito do entendimento por região e regionalização. O conceito de região é um dos mais importantes da geografia. Foi desenvolvido como uma forma de entender o espaço geográfico a partir de sua fragmentação em particularidades detentoras de características relativamente homogêneas ou identificáveis. Ou seja, a gente regionaliza, a gente divide um território, certo? Faz o agrupamento dele a partir de características semelhantes, parecidas, homogêneas. E depois pelas regiões funcionais. O desenho de regionalidade foi tido como uma forma de compreender, ordenar e planejar o território. Então, galera, o foco da regionalização é o quê? Ajudar nos estudos a compreender mais aquele determinado espaço e também na governabilidade, tá? Certo? Tem a proposta de Pedro Pinchas, né, que baseia sua proposta na formação histórica do país, retratando 3 complexos regionais que se articulariam por meio da economia industrial da região Centro-Sul. Seu foco é no processo histórico de formação do território brasileiro e na integração nacional a partir da industrialização, buscando ao mesmo tempo as inter-relações regionais que se dão a partir da articulação do país ao seu centro econômico, e o foco nas características históricas e naturais que caracterizam essas regiões. Então, como diz o nome, né, complexo regional ou região geoeconômica, onde eu tenho as 3 regiões aqui, ó, a região amazônica, tenho a região nordeste, certo? E tenho a região centro-sul, que no caso é a mais industrializada, cada um com sua característica econômica mais predominante. Olha que interessante, nesse caso, nessa regionalização, não se leva em consideração a divisa do estado. Olha aqui, por exemplo, o Mato Grosso, ó. Ele está dividido em 2 complexos regionais. Isso ocorre aqui também com parte da Bahia, ocorre aqui também com Minas Gerais, tá certo? Então é uma característica padrão dessa regionalização em complexos regionais ou também podem ser chamadas de região geoeconômica, tá certo? E temos aqui outra forma de regionalização, tá, galera? Que é a proposta por Milton Santos e Maria Laura Silveira, certo? Os autores propõem a divisão do país em 4 Brasis, levando em consideração aspectos socioeconômicos e, principalmente, o meio geográfico presente nessas regiões, com foco no entendimento da articulação do território brasileiro a partir da inserção de nova economia periférica no Brasil no capitalismo globalizado, por meio da análise dos fluxos que ocorrem através da infraestrutura, que dá suporte às redes de informação, mercadorias, capitais e pessoas. Milton Santos e Maria Laura Silveira buscaram fazer falar o território a partir de sua história, da história das técnicas, da tecnologia. Milton Santos, ele muito crente da questão do meio técnico, científico e informacional, certo? Onde os avanços tecnológicos predeterminam as ações do
território. Então, quanto mais integrado, mais desenvolvido aquela determinada área. Então, aqui são os 4 Brasis que eles colocam, né? Região amazônica, Nordeste, região Centro-Oeste e aqui, ó, região concentrada, né? Onde eu tenho maior predomínio do meio técnico, científico e informacional. Essa região concentrada seja composta aí pela região Sul e Sudeste, né? De acordo com a região do IBGE, certo? O espaço geográfico é produto e condição para a realização da vida social e contém elementos naturais, rios, planaltos, montanhas, etc. E artificiais, né? Objetos criados pelo homem. Então aqui nós falamos um pouco dessas regionalizações do espaço brasileiro, tá certo? Dê uma força para o professor Wander, siga o meu canal e até mais com mais vídeos por aí. Forte abraço!